Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Hoje, 11 de outubro de 2021, segunda-feira. Amados irmãos, muita gente tem dúvidas. Ultimamente eu tenho feito nossas mensagens, nossos estudos na Bíblia Católica. A Bíblia Católica, quase todos os versículos são idênticos ao da Bíblia cristã. Porque os católicos dizem que são cristãos, mas lhe faltam alguma coisa para que realmente esta palavra seja cabida dentro da doutrina que eles praticam. A Bíblia condena veementemente a idolatria. Tenho recebido sempre alguns escritos de alguns católicos, porque eu tenho respondido a um padre as aberrações que ele fala contra os protestantes. Protestantes são aquelas denominações que surgiram depois de Lutero, dentro da doutrina de Lutero. Mas cristão surgiu este nome lá na igreja de Antioquia. Ali pela primeira vez eram chamados de cristãos. Os cristãos não tinham esse nome. Eram seguidores de Deus, né? E perseguidos pelos imperadores, que eram legalmente os representantes de Deus. Quando o imperador era cristão, o cristianismo crescia. O país, a cidade, o povo prosperava. Quando não era desgraça. Era tudo mais difícil, mais complicado. Então, no ano 325 depois de Cristo, o imperador Constantino converteu-se e fundou a Igreja Católica. Fundou e criou o Concílio de Nicéia para organizar a igreja e destituiu todos aqueles deuses pagãos que eram estátuas, imagens, escultura, e constituiu santos os apóstolos, a quem os imperadores do antes dele mataram. E muitos outros que não eram apóstolos, seguidores. Existiu o imperador. A segunda autoridade depois do imperador, certamente, era a rainha. E depois, os cardeais. Os cardeais eram os transmissor, era o embaixador, vamos dizer assim, para que ser mais fácil de entender. Eram os embaixadores, eram quem falava pelo rei. Ninguém podia olhar para o rosto do rei. Ninguém podia ver o rei. Quem olhasse para o rei tinha uma punição, e muitas das vezes a morte. Muitas das vezes a morte. Por isso, o rei era uma autoridade suprema, dava a vida e tirava a vida de quem queria.
E haviam muitos outros escritores, além dos 66, que foram escolhidos para formar a Bíblia, para constituir a Bíblia. Aqueles que mais comprovadamente foram escritos inspirados por Deus. Existem sempre aqueles aproveitadores. Nós vemos nos nossos dias, por exemplo, um profeta alguma coisa. Aí outros que leram, que ouviram, começam a profetizar também a mesma coisa. Quando aquele profeta é verdadeiro, acontece. E todos recebem a credibilidade. Mas quando não acontece, todos ficam no descrédito. Então os cristãos, inclusive, fizeram parte desse concílio e entenderam que os livros inspirados por Deus foram 66. Os outros não foram inspirados, mas a Igreja Católica adotou. Santificou papas, santificou aqueles cardeais que agora eles chamavam de papa, que na época não tinha. Só depois da fundação da igreja. Instituíram Pedro como seu primeiro papa. Pedro não existia quando foi fundada a Igreja Católica. Pedro já havia morrido. E assim é a história da Igreja Católica, sempre de mentiras. Sempre de mentiras. É tanto que tudo que eles fazem nos seus cultos é antibíblico. É antibíblico. Aquelas vestes que os cardeais vestem, realmente, eram as vestes dos profetas. Existiam aquelas vestimentas. Existia aquela cerimônia. Do escolhido de Deus e falar para o povo. Tudo isso eles tomaram para si. Os lugares santos dos maiores acontecimentos cristãos, eles eram poder. Tomaram posse, construíram igrejas e, consequentemente, pertencente ao santo em que eles adoravam. Antes, eram os deuses gregos. Antes, eram os deuses de pedra. E eles continuaram a fazer agora os novos santos deles de pedras. E a Bíblia condena piamente. Eu recebi aqui, tem uma pessoa muito que gosta de lançar certo desafio para mim. E perguntou assim: por que a diferença na quantidade de livros entre a Bíblia dos crentes, dos protestantes e a Bíblia católica? Uma tem 72 livros e a outra 66. Quem está com a verdade? Qual o número correto de livros? Vamos começar a pensar. O primeiro acréscimo está no livro do Velho Testamento. A Igreja Católica adicionou Judite, Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes. Esses tem no livro cristão. Baruque, não tem. Macabeus, não tem. Estes 6 livros não foram inspirados por Deus. Por isso, o cristão verdadeiro, que os católicos se dizem cristão, mas não são cristãos, porque eles não seguem a Bíblia. Inclusive,
você assistindo, ouvindo aí, os padres dizem, não siga. O que é que tem o cristão, o que é que tem o protestante com nós porque adoramos imagens? Temos muito. Porque eles, líderes, estão levando vocês para o lugar que Deus não preparou para vocês. Nem para mim, que eu também já fui católico. Deus preparou um lugar diferente. Para o lugar que vão aqueles que não têm Cristo, chama-se Hades, o inferno. Os que vão para aquele lugar que Deus preparou, chama-se cristão, seguidores de Cristo. Uma outra questão é por que a igreja evangélica não aceita tais livros. A explicação é a seguinte: desde 445 a.C., os judeus, guardiões do Velho Testamento, sob a liderança de Esdras, organizaram 39 livros que compõem o Velho Testamento. Os judeus do Velho Testamento, sob a liderança de Esdras, como disse, ratificaram aquilo que já estava conhecido entre eles. Os demais livros citados acima foram reprovados por apócrifos, ou seja, livros cujo conteúdo era doutrinariamente errados. Por que a Igreja Católica decidiu incluir estes livros? Se foi decidido. Porque traz alguns assuntos que dão validade a essa doutrina. É preciso que você compreenda, que você entenda, que você estude, porque é muito sério seguir um caminho que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Olha o que o padre diz. Porque a Bíblia católica é diferente da protestante. Esta tem apenas 66 livros. Porque Lutero e principalmente seus seguidores rejeitaram os livros de Tobias, de Judite, de Sabedoria, de Baruque, de Eclesiástico, de Siracida e do Macabeus. Nós rejeitamos porque não são livros inspirados por Deus. Não foram ditados por Deus. Foram escritos por homens. Mas Deus, na pessoa do Espírito Santo de Jesus Cristo, ditou para que fossem escritos. A Bíblia tem um processo dinâmico. Ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no latim. Mas se adaptou a todos os outros idiomas. Todos os outros idiomas. Há um versículo na Bíblia que diz, não faça. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Não faça. Este versículo, para mim, na minha concepção, na minha humildade, resume o catolicismo. Não façam imagens, nem escultura. Fotografia é uma imagem. Nem escultura de pedra, de barro, de bronze, de ouro, de seja lá do que for. Do que tem em cima. Podia dizer só em cima. Mas não, a Bíblia é completa. No céu. Não faça imagem nem escultura do que tem em cima no céu. Por que eu estou batendo tanto isso que os argumentos deles é sempre o mesmo? Porque, irmãos, será que vocês, irmãos católicos, será que vocês não leem a Bíblia? A palavra de Deus manda que leia. A palavra de Deus me conhecereis-me.
Conhecereis a verdade. Conhecereis a que verdade? Deus na pessoa de Jesus Cristo. E esta verdade vos libertará. Libertará de quem? Desses enganosos, desses enganadores que estão indo para o Hades e estão querendo levar você, e você cegamente está no caminho como um bode, como um boi. Uma vez eu fui no matadouro, que eu tinha um tio que era açougueiro, tinha um açougue, e eu fui ver. E o boi entrava num curralzinho, numa filazinha estreita, um atrás do outro, ia andando. Chegava lá na frente, entrava um cutelo na cabeça do bicho e matava. Dali saía para ser esquartejado. É assim que você está andando. Você está andando nesse caminho estreito. Não o caminho estreito e espinhoso que leva à salvação, mas o caminho estreito, porque você está cego, não lê. Porque esse caminho deveria largo e espaçoso que leva à perdição. Você está sendo conduzido para a perdição, para o pecado, para a morte, e não para a vida eterna. Não faça do que tem em cima, no céu. Nem vos ajoelheis, nem vos prostreis, nem o coloqueis acima da tua cabeça. O que é que você quer mais? Esses 2 versículos condenam todo o catolicismo. Até 1960, na década de 60, a Bíblia era celebrada em latim, para que ninguém entendesse. Os catecismos eram a base para todo o conhecimento da doutrina católica. Ninguém conhecia. As Bíblias que eram editadas, porque era proibido editar a Bíblia, clandestina, a polícia andava perseguindo. Quando descoberto, queimavam. Como hoje, nos países comunistas, eles queimam as Bíblias. Não é permitido. Agora, às vezes eu fico a meditar. Por que tanta perseguição? Porque nós não praticamos o mal. Nós não roubamos, nós não saqueamos, nós não matamos, nós apenas distribuímos amor. O que temos sempre doamos. A nossa vida é uma vida consagrada a Deus. Nós não fazemos o mal. Muitas das vezes acontece de revidar, porque nós somos humanos. O próprio Deus é revidor, muitas das vezes, as agressões, preparava o seu povo e até mandava os anjos para defender o seu povo, como nos nossos dias. E eles ficam apresentando o mesmo argumento. Deus mandou Moisés fazer uma serpente, erguer, e quem adorasse, não adorava, olhasse para a serpente. Por quê? Porque lá no Éden, uma serpente condenou o seu povo, o povo de Deus, à perdição. A situação em que nós vivemos hoje, do pecado e da morte. Aí então, o que é que aconteceu? Lá no deserto, ali, no Éden, Satanás foi vitorioso. Ele destruiu a criação de Deus. Pode pensar assim. Se você tiver um pensamento mais profundo, parabéns, Deus o abençoe. Mas essa é a minha mente. Satanás foi vitorioso. Lá no Éden, lá no deserto, Deus disse, faz uma serpente e ergue. E aquele que for mordido por quem? Pela serpente morre. Mas se olhar para a serpente no alto, não morrerá. Depois, lá em Esdras, em Ezequiel, aliás, Deus manda quebrar, porque o povo estava adorando. Porque todos nós humanos temos esta mania de adorarmos aquilo que vê. E Deus diz, adorai-me em espírito e em verdade. Porque eu sou espírito. E vós viveis no Espírito. Nós não vivemos na carne, não. É o Espírito que nos faz viver. No dia que Deus chama o Espírito que Ele nos deu, a carne morre. Nós desaparecemos da face da terra. Voltamos àquele pó podre que éramos antes.
Aí então, olhava para aquele símbolo. E que símbolo? O símbolo representa alguma coisa. O símbolo da cruz representa o sacrifício de Jesus. O símbolo da cruz representa Jesus tomando sobre si todas as nossas transgressões, mas não adorar, porque a cruz apodreceu, a cruz voltou ao pó, porque também do pó ela nasceu. Mas Jesus continua vivo entre nós. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou lá na cruz do Calvário. Então aquela serpente naquela haste de bronze representava Jesus Cristo sendo erguido no Calvário. Jesus foi pregado, crucificado e erguido numa cruz. E quem olha para aquelas imagens de Jesus na cruz e o aceita, e aceita o seu sacrifício e a Ele como seu Salvador, é transformado, lavado por aquele sangue derramado de todos os seus pecados, e não mais está no caminho da perdição, mas no caminho da salvação. Porque a palavra diz que adorai-me em espírito e em verdade. Porque eu sou espírito, vós também são espírito que eu lhes dei. Adorai a Deus em espírito e em verdade. A imagem é uma ilusão. Certa feita eu vi o padre dizer que a imagem representava um elo de Deus ali, que você orava para aquela imagem e daquela imagem saía para o céu as suas súplicas. Meu irmão, não seja cego, abra os seus olhos. Havia na estrada um homem cego e Jesus ia passando e ele: Senhor, 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 filho de Davi, filho de Davi. Todo mundo: cala-te, cala-te, cala-te. E o Senhor disse: vinde, deixai, trazei-o a mim. O que queres que te faça? Eu vejo. E Jesus diz: a tua fé te salvou. É a sua fé. Não naquela serpente, representação, um símbolo que representava Deus sendo erguido no Calvário. Deus mandou fazer só para mostrar que ele era superior a Satanás, o grande dragão, a grande serpente. Mandou depois destruir. Este é o Deus que nós pregamos, este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus que nós adoramos. É os mesmos argumentos deles, não tem outros. Aí ele age, procura dentro da teologia comprovações que não encontram. Não há um só texto na Bíblia, um só versículo na Bíblia que dê condições para que nós façamos imagem e escultura. Não há um versículo sequer na Bíblia que dê condições ou comprovação de adoração à imagem e escultura. Tudo é condenação. E diz: não herdarão o reino dos céus os idólatras. Existem outros. Os idólatras, as cartomantes, os adivinhões, os homossexuais, os ladrões. Não têm salvação, a não ser que se arrependam. Porque a oportunidade veio para todos. E Deus quer a todos, porque Deus os fez não para ir para o inferno. Deus nos fez para nós irmos para o céu. E para isso, o Senhor Jesus veio para provar materialmente que Deus existe, com todos os seus direitos. E estes direitos que era dele, de ter a vida eterna, de andar em ruas de ouro e cristal, ele nos deu, porque para isso ele nos fez.
Mas o pecado nos levou à perdição. E nós vivemos perdidos. Precisamos ser encontrados pelo Espírito Santo de Deus para ser reerguido, ser renovado em uma vida eterna cheia de poder e grande glória. Estes são os filhos de Deus. Onde quer que você esteja, no meio do mar. Eu era viajante, viajava de navios, em alto mar, com a noite de lua. A lua, o reflexo batia na água e subia para o navio. E eu sentava na proa com um amigo meu, Pedro José dos Santos, conhecido como Pedro do Bode. Nós cantávamos: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Ora, o mar estava encapelado. E a gente: Senhor, tem compaixão de nós. Houve uma vez que nós pegamos um mar tão violento que chegamos até água dentro do navio pelo joelho. E vimos um colega nosso chorando, gritando: meu Deus, vou morrer e não vejo mais minha mãe. E a gente em oração. E tudo passava. E nós éramos vitoriosos. Deus nos ama. Nós é que odiamos a Deus por não obedecê-lo, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos fez para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Falta você se converter, confessar os seus pecados, não ao pastor, não ao seu irmão, diretamente a Deus. Se confessar ao pastor, acredite, será um sigilo total. Será um sigilo igual aqueles que você vê aí. De vez em quando sair. Está em segredo de justiça. É o segredo entre você e o seu pastor e Deus. E se achar que não deve confessar ao pastor, confesse a Deus. E Ele te ouvirá e te perdoará. Este é o Deus verdadeiro. O ódio que você tiver sairá do seu coração, a mágoa, os maus pensamentos. Você será uma nova criatura. Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus que nós pregamos. Nós não perseguimos, nós não atacamos. Muitas das vezes, como humanos, temos que nos defender, porque temos que nos proteger fisicamente. Espiritualmente, Deus nos protege e nos também protege no físico. Mas muitas das vezes com as nossas ações vem esta proteção. Deus é com cada um daquele que o invoca. Deus está no coração e diz: no vosso coração, em vós habitarei. Semana passada eu falei aqui aos irmãos, para vocês, onde está Deus? Deus está dentro de nós. Deus está ao nosso redor. Deus está onde nós estivermos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode tudo. Deus é o general dos generais, que é a maior força de um exército. É o general. Deus é o general dos generais. Deus é o rei dos reis. É preciso que você o entenda e obedeça a Ele integralmente. Não faça imagem de escultura, nem alguma coisa que esteja em cima no céu, embaixo da terra que está abaixo das águas do mar, do rio. Não façam. Como é que você faz? Não os adore. Não se curve. Não se curve. Não os coloque acima da tua cabeça, porque Deus é igual. Deus está face a face. O verei face a face. Este é o Deus.
Ele se fez igual a nós para que nós nos tornássemos iguais a Ele. É impossível nós nos tornarmos igual a Ele, a não ser quando chegarmos na eternidade. Mas lutamos humanamente e espiritualmente para nos transformarmos, para sermos escolhidos e arrebatados quando Ele vier buscar a sua igreja. Deus lhe ama. Deus está triste porque você está onde não devia estar. Você não nasceu para ser o que você está sendo. Desonesto, corrupto, prostituta, prostituto. Deus não lhe fez para isto. Deus lhe fez para ser uma pessoa íntegra, seguidora da sua palavra, obedecedora das suas leis, para que na glória todos nós façamos parte daquele grande coral. Iremos louvar o seu nome. Este Deus te convida, te chama, em espírito e em verdade. Vem cantar, vem contar e cantar a tua história. O teu passado já não volta mais, mas há um futuro bem presente que te espera. Qual o teu futuro? Vida ou morte? Qual o teu futuro? O que desejas para o amanhã? O amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Mas Deus te chama, Deus te convida a compartilhar das bênçãos que Ele nos dá. É bênçãos sobre bênçãos, se fielmente procederes. Amados, vem para Jesus enquanto há tempo. O tempo é agora. O tempo passa rápido. 1 minuto é rápido. 2 minutos demora talvez um pouquinho mais. Mas tudo passa. Ontem eu era jovem. Hoje sou velho. Amanhã eu era. Já não serei mais. Mas o meu Deus, o Deus que te convida, foi, é e sempre será. E Ele diz para você, eu sou. Seja você também com autoridade para dizer, eu sou, no Espírito eterno. Não se deixe produzir em seu ser, em sua voz, eu sou um morto-vivo, como você está sendo. Vivifique o seu corpo e o seu espírito, lavando-o com o sangue de Jesus. E sinta a felicidade como perfume suave às suas narinas. Que passem e digam, aquele verdadeiramente é um servo de Deus, é um cristão. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.